Bom, vamos lá. Bem-vindo todo mundo. Obrigado pela participação. Meu nome é Gabriel Martini, eu trabalho como arquiteto de soluções no setor público e hoje a gente vai falar um pouco sobre como as instituições de educação vêm utilizando análises em dados, como que elas conseguem extrair insights para conseguir entregar valor ao negócio e auxiliar o negócio a tomar decisão com dados. Tá? Antes de mais nada, se vocês quiserem fazer o download dessa apresentação que eu vou fazer, vocês vão encontrar na plataforma um ícone de documento. Vocês conseguem fazer o download da mesma apresentação que eu estou entregando. Tá? E também vocês podem enviar suas questões durante a minha apresentação. Depois, ao final, a gente vai responder algumas das questões. A agenda que a gente vai cobrir hoje, eu separei em 3 tópicos. Então, o primeiro tópico, a gente vai falar o que a gente entende como uma estratégia de dados moderna, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista técnico e arquitetural. Em seguida, a gente vai trazer alguns exemplos de casos reais de como que a educação está sendo transformada com dados. Então, quais são as hipóteses, o que as instituições de educação estão querendo responder com dados. E, por fim, vou comentar um pouco de melhores práticas e algumas orientações para que a gente consiga criar esse ambiente e fazer essa transformação digital para dados. Bom, a gente pode perceber nos últimos anos, né, o crescimento que a gente teve em relação a dados. Então, a gente coleta dados de diferentes fontes. Então, uma instituição tem o LMS, tem as ferramentas de back-office, né, ERP, CRM. Além disso, né, as instituições estão criando aplicações mobile, então tem o aplicativo de celular, tem as redes sociais, tem sistemas externos, como, por exemplo, Google Analytics. Então, através dessas ferramentas e desse conjunto de dados, as empresas elas vão tendo mais dados, mais informações para conseguir ajudar a tomar decisão. E aí a gente remete aos 3 Vs pensando em Big Data. Né? Então, volume, velocidade e os diferentes modelos de dados. Né? Então, a partir disso, as empresas elas começaram a tomar decisões. Entretanto, tem um ponto que é super importante também quando a gente pensa em Big Data, que é a questão do vínculo desses dados. Então, muitas vezes as empresas elas têm dificuldades de conseguir fazer relacionamento entre esses dados e conseguir ter uma visão única, uma visão unificada de todos esses dados. Isso se dá muito por uma questão que a gente chama de silos de dados. Então, se a gente olha para dentro de um modelo que a gente entende como modelo tradicional de dados, você tem os departamentos ali dentro da empresa, cada departamento tem a sua fonte de dado, constrói, né, pode construir ali o seu data warehouse, ter o seu BI, fazer suas análises, mas não existe um compartilhamento dessas informações com os outros departamentos. E isso acaba dificultando ou inviabilizando que seja tomada decisões mais unificadas e que tenha uma visão do todo ali daqueles dados. Então, por exemplo, para determinadas perguntas, é importante, além de eu ter informações do meu aluno em relação ao LMS, em relação ao CRM, mas também é interessante eu saber o que aquele meu aluno está falando dentro da rede social sobre a instituição. Como que ele está interagindo dentro das minhas aplicações de front office. Então, um aplicativo mobile que eu tenho, uma página web que eu tenho, qual que é o feedback desse aluno. E, muitas vezes, esses departamentos eles estão separados dentro das empresas. E se constrói o que a gente chama de silos de dados, que acaba não permitindo esse correlacionamento entre esses dados e o compartilhamento dessas informações. E aí o que a gente entende como uma arquitetura e uma estratégia moderna de dados é a gente trazer para um modelo mais unificado, onde a gente vai tanto do ponto de vista de negócio e de pessoas, do ponto de vista cultural,
desses departamentos se comunicarem e compartilharem essas informações, mas também do ponto de vista técnico, no sentido da gente centralizar essas informações, e aí a gente pode utilizar modelos arquiteturais como, por exemplo, o Data Lake, o Data Mesh e outros modelos, para centralizar essas informações. E a partir do momento que a gente centraliza essas informações, a gente traz uma governança, uma camada de governança acima desse armazenamento, para que seja possível delimitar quais vão ser os acessos, qual departamento precisa acessar qual informação, mas, ao mesmo tempo, dando flexibilidade para que os departamentos consigam identificar quais são os dados que estão sendo coletados e quais informações podem ser utilizadas para tomar uma determinada decisão. E um outro ponto super interessante é quando a gente pensa no consumo desses dados, no sentido de flexibilizar as ferramentas que o departamento vai utilizar. Então, por exemplo, quando você pega uma área mais de negócio, uma área de analista de dados, por exemplo, que conhece SQL, que conhece Excel, pode utilizar essas ferramentas para fazer suas análises, mas, ao mesmo tempo, você dá flexibilidade dentro dessa nova arquitetura para que, por exemplo, um time de engenharia, um time de ciência de dados, possa utilizar serviços de machine learning, possa utilizar serviços de Big Data, como Spark e EMR, para fazer análises mais robustas em cima desses dados. E com isso, a gente separa algumas características principais quando a gente pensa dentro dessa estratégia moderna de dados. Então, a primeira característica que a gente tem é que esse data lake, esse armazenamento unificado, ele necessita ser escalável. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer a ingestão de diferentes fontes de dados para um lugar único, que no caso é o Data Lake, a gente precisa ter a confiança de que aquele Data Lake vai conseguir suportar essa ingestão de dados e suportar esse armazenamento. A gente precisa que ele consiga escalar. E isso a nuvem acaba auxiliando. Um outro ponto importante é que a gente utilize a melhor ferramenta para aquele caso específico. Então, por exemplo, eu quero responder uma pergunta de relacionamento entre alunos ou relacionamento entre matérias, e a partir disso eu preciso criar grafos para entender esses relacionamentos. Eu conseguiria fazer isso dentro de um modelo transacional, dentro de um data warehouse? Pode ser que eu conseguisse, mas ele não é a melhor ferramenta para responder esse tipo de visualização, esse tipo de questão. Então, a gente tem, por exemplo, a opção de utilizar um banco de dados de grafos para montar esses relacionamentos. E dentro do modelo que a gente entende como esse modelo moderno de estrutura de dados, a gente utiliza a melhor ferramenta para responder a perguntas específicas. Então, a partir disso, a gente tem essa flexibilidade. Posso usar um banco de dados de grafos para responder essa pergunta. Se é uma pergunta transacional, posso usar um banco de dados relacional. Se é um cientista de dados que quer fazer alguma análise exploratória, quer construir algum modelo, tem ferramentas de machine learning que ele possa fazer isso. Um outro ponto importante é a movimentação desses dados. A partir do momento que eu centralizo isso e eu tenho os departamentos se comunicando, precisando daqueles dados, eu preciso ter uma movimentação rápida, porque o tempo vai também ser um decisor importante ali para a tomada de decisão. E se a gente demora muito para passar esses dados, que são grandes quantidades de dados, de um lugar para outro, de uma ferramenta para outra, acaba sendo um problema. Então, eu preciso que esses serviços e que o meu Data Lake seja integrado de modo que eu consiga facilmente movimentar esses dados para a melhor ferramenta ou para a melhor área. E isso leva a um outro ponto, que é a questão de governança. Então, ao mesmo tempo que eu dou essa flexibilidade para que os departamentos consigam acessar esses dados, eu preciso de uma camada de governança para saber o que é um dado sensível, o que é qualidade de dado, então, qual é o dado que eu espero ali dentro, se esse dado está limpo, pronto para fazer uma análise ou não, qual departamento tem acesso ao quê, ou se não tiver acesso e precisar ter acesso, qual que é esse processo para que eu consiga permitir esse acesso.
Então, a gente entra em questões como catálogo de dados, linhagem de dados, para ter uma visão unificada de como que estão acontecendo esses relacionamentos entre esses diferentes domínios de dados. E, por fim, né, eu tenho que ter uma solução com alto desempenho e custo-benefício. Então, por exemplo, eu poderia criar esse meu data lake utilizando uma tecnologia, por exemplo, o HDFS. Né? Então, construo ali meu file system com meu cluster, com diferentes HDs ou SSD. Só que será que essa solução é mais barata? Será que essa solução vai me trazer maior desempenho? Então, a ideia da gente construir essa arquitetura moderna é a gente utilizar a melhor ferramenta que vai conseguir entregar melhor custo-benefício. E para que a gente consiga entrar nessa estratégia de dados que a gente está propondo, tem alguns pontos que se correlacionam para que a gente consiga chegar nessa estratégia. O primeiro ponto é a modernização não só da minha infraestrutura, mas também da minha cultura como empresa, para que eu consiga ver dados como um fator decisório ali para as perguntas e para as respostas que eu quero. Então, o primeiro ponto é como que a gente consegue modernizar isso do ponto de vista de empresa e também como que a gente consegue modernizar isso do ponto de vista de infraestrutura. Então, por exemplo, se eu tenho uma infraestrutura on-premises e quero montar um data lake, eu vou ter dificuldades. Né? Então, eu vou precisar pensar em capacity, e quando a gente pensa em altos volumes de dados, a gente vai precisar pensar também nesse capacity a longo prazo para conseguir fazer armazenamento disso. Isso pode ser que atrase ou inviabilize com que a gente consiga inovar, consiga responder novas perguntas. Então, a gente precisa modernizar nossa infraestrutura, pelo menos para que ela consiga suportar essa quantidade de dados e consiga trazer uma inovação mais rápida. Um outro ponto é a unificação desse modelo de dados. Então, como que eu consigo criar uma unidade central de dados, um time de plataforma, né? Hoje se fala muito no time de plataforma de dados. Então, é o time que vai possibilitar com que as outras áreas de negócio consigam consultar ou fazer a ingestão desses dados de maneira automatizada, de maneira com qualidade, seguindo processos, catalogando esses dados. Não preciso criar esse processo de unificação, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de processos. E, com isso, eu consigo inovar. Então, a partir do momento que eu tenho esse monte de dados sendo armazenado, eu consigo, por exemplo, utilizar o time de ciência de dados para que eles façam análises exploratórias, consigam identificar insights, responder hipóteses e, futuramente, também criar modelos de machine learning para responder aquelas perguntas. Mais para frente, eu vou trazer algumas ideias de modelos que as empresas vêm utilizando. E o último ponto, para que a gente consiga chegar nessa estratégia de dados, a gente precisa de colaboração. Então, essas áreas, esses silos que talvez vocês hoje tenham, eles precisam ser substituídos para um ambiente colaborativo, no sentido de que a informação é uma informação unitária ali da empresa, então todos os domínios que façam, que tenham sentido ver aquela informação, eles podem ver aquela informação, eles podem saber quais os dados ali que estão disponíveis para conseguir chegar no melhor resultado a partir daqueles dados dos diferentes domínios. Pronto. E o segundo tópico que eu queria trazer é como que a educação vem aplicando essas tecnologias de dados. Tá? E eu vou passar aqui rapidamente em como que a gente separa os nossos serviços dentro de cada etapa, de cada processo ali, quando a gente pensa em uma arquitetura de dados.
Então, o primeiro ponto é a movimentação dos dados. Então, como que eu vou conseguir fazer a ingestão desses meus dados para dentro de um data lake? Então, a gente pode pensar de diversas formas. Isso vai depender da fonte de dados. Então, por exemplo, é uma API que eu preciso acessar para ter aquele dado? A gente pode utilizar um Lambda, pode utilizar containers, pode utilizar máquinas virtuais para fazer aquela ingestão via API. Ou não, é um banco de dados relacional que eu quero trazer os dados daquele banco de dados para dentro do meu data lake. Então, a gente pode utilizar serviços como o Glue, como o Spark, como o Amazon DMS, Database Migration Service, para se conectar ali com o banco de dados relacional, né, via JDBC, ODBC, e trazer esses dados para dentro do Data Lake. E tem outras famílias também para a gente conseguir fazer essa movimentação de dados. Então, se é uma quantidade muito grande de dados e eu preciso de muita banda, largura de banda, para conseguir fazer essa ingestão, talvez eu transportar isso via meio físico acaba sendo mais fácil. Então, para isso, tem a Snow Family. Então, Snowball, Snowcone, para conseguir trazer esses dados de maneira física para dentro do Data Lake. Subindo essa camada, a gente vai ter a camada de armazenamento em si, né, que é a camada ali do Data Lake, onde na AWS a gente utiliza o Amazon S3 para fazer esse armazenamento. Então, dentro do Amazon S3, a gente vai ter um armazenamento escalável, que é um dos requisitos que a gente entende como uma arquitetura moderna para dados. Então, o Amazon S3 ele vai conseguir escalar ali conforme a gente vai fazendo a ingestão desses novos dados. Então, a gente não precisa se preocupar em provisionar HD, SSD, aumentar o tamanho desse armazenamento, porque ele vai fazer isso automaticamente para a gente. E além desse ponto, o Amazon S3 ele tem algumas features que vão ajudar a gente a consultar os dados que estão ali dentro. Então, a gente consegue particionar esse dado. Então, eu consigo separar esses meus dados ali dentro do S3 por domínio, consigo separar por data, consigo separar por dia, consigo separar, dependendo ali da minha regra de negócio, criar essas partições que vão ajudar posteriormente em como que a gente vai executar uma query SQL ali dentro, como que a gente vai trabalhar com os dados ali dentro do S3. E para a gente trabalhar com esses dados dentro do S3, a gente também pode utilizar de diversas ferramentas. Aqui no caso, eu trouxe o AWS Glue, que é uma ferramenta para ETL, então a gente vai conseguir escrever os nossos jobs ETL para transformar esses dados que estão ali dentro do S3. Então, por exemplo, né, um exemplo comum, eu armazeno o meu dado cru dentro do S3, armazeno ele em CSV, por exemplo, e eu utilizo do Glue para transformar aquele meu dado cru em um formato Parquet, em um formato mais fácil ali para eu conseguir fazer as análises de dados. Então, eu consigo fazer essas transformações através do Glue. E, além disso, eu consigo criar o meu catálogo de dados dentro do Glue. Então, o catálogo de dados, ele vai ter metadados ali dos dados que estão no S3. Então, por exemplo, eu sei que o dado que está ali, dentro, daquele CSV que está dentro do S3, eu sei quais são as colunas que eu tenho ali dentro, eu sei qual que é o tipo de dado, se é um tipo inteiro, se é um tipo string. Eu consigo colocar descrições para esses dados para que o time de negócio consiga ver. Então, por exemplo, ID, o que significa o ID? O ID é o RA do aluno, é o número de registro ali do aluno. Então, consigo colocar descrições para que o time de negócio consiga mais facilmente ver os dados que estão sendo armazenados ali dentro. E para que a gente consiga ter controle, governança em cima desses dados, tem o AWS Lake Formation, que vai possibilitar com que a gente trabalhe com o catálogo de dados do Glue e com que a gente dê permissões e diferentes níveis de granularidade. Então, eu posso dar uma permissão a nível de catálogo, eu posso dar uma permissão a nível de tabela, a nível de linha, a nível de coluna, dependendo ali da área de negócio e das restrições. E a partir do momento que eu tenho aquele dado pronto, armazenado ali dentro do Data Lake, pronto para consumo, eu posso utilizar uma gama de ferramentas para que eu consiga fazer o consumo desses dados. Então, por exemplo, eu tenho o Amazon Athena, que vai permitir com que eu faça queries SQL dentro do S3. Então, eu não preciso tirar meu dado do S3, eu consigo consultar aquele meu dado que está armazenado no S3, usando SQL,
diretamente através do Amazon Athena. Ou não, a gente vai abordar um modelo de data warehouse. Então, a gente vai criar ali os nossos... a gente vai, né, criar nossa modelagem de dado ali para dentro de um DW. Então, a gente pode, por exemplo, utilizar o Amazon Redshift. Mantém ali uma camada mais crua dentro do Amazon S3 e dados mais analíticos, dados que o time de negócio precisa, a gente leva isso para o Amazon Redshift sob demanda. E uma camada mais acima, pensando em visualização em machine learning, a gente pode ter, por exemplo, ferramentas de BI, como é o caso do Amazon QuickSight, para que ele consiga que o time de negócio consiga criar dashboards, consiga criar análises visuais em cima desses dados. E também pensando em machine learning, a gente vai ter tantos serviços já pré-treinados, que, por exemplo, o time de desenvolvimento conseguiria utilizar desses dados para fazer, por exemplo, uma análise linguística, ali, né, um processamento de linguagem natural em cima desses dados, para identificar sentimento, categorizar um determinado texto, uma determinada matéria que eu estou armazenando ali dentro do meu data lake. E também a gente tem, pensando na construção de modelos, serviços como o Amazon SageMaker, que vai permitir com que o time de ciência de dados faça a sua análise exploratória ali dentro de notebooks e construa modelos de machine learning a partir dessas análises. E baseado nesse overview que eu trouxe em relação aos serviços, eu vou trazer 6 exemplos de como que a gente pode aplicar dados para a educação. Então, primeiro exemplo relacionado a ações por meio de machine learning. Então, como que a gente consegue utilizar machine learning para tomar ação. Segundo exemplo, em relação à análise de texto. Então, como que a gente consegue pegar um texto e fazer um entendimento daquele texto, ou extrair algumas informações daquele texto para que a gente consiga ter mais insights a partir de texto puro. Um outro ponto, como que a gente faz análises ad hoc e integra isso em ferramentas de visualização, como ferramentas de BI. Agregações de eventos, conversões de texto, então converter texto para áudio, por exemplo, ou o contrário também, né? Pegar um áudio e transcrever aquele áudio para texto, para que a gente consiga, por exemplo, colocar legenda ali dentro das aulas. E após isso, como que a gente consegue fazer análise de relações, que é a ideia de trazer grafos também para essa análise. Então vamos começar com o primeiro exemplo, como que eu consigo tomar ações imediatas a partir de machine learning, né? A partir de aprendizado de máquina. E aí tem essa pergunta aqui, que veio de um caso real, que é o caso praticamente toda instituição educacional quer responder para conseguir ajudar os alunos a entender o porquê que aquele aluno está evadindo da escola, de um curso, e conseguir ajudar o aluno para que ele não evada, né, entenda ali qual que é a proposta do curso, consiga melhorar ali dentro das disciplinas e continue no curso. Então a pergunta é: quais de nossos alunos do primeiro ano podem estar em risco de desistir a começar em um ambiente remoto? Não só ambiente remoto, mas também a gente pode pensar essa é a mesma ideia para o ambiente presencial. Esse caso aconteceu em Santa Catarina, com um dos clientes nossos, que é a Beta Sistemas. Eles criam, né, desenvolvem soluções de software para instituições públicas. E eles criaram um modelo de machine learning para identificar evasão de alunos em Bombinhas, que é um município de Santa Catarina. E a partir desse modelo, as escolas do município de Bombinhas conseguiram reduzir em 20% o número de evasão desses alunos. Então, aqui do lado direito, tem alguns passos do que foi necessário, né, alguns passos macros, do que foi necessário para que conseguisse chegar nessa solução. Então, primeiro ponto, né, eles precisaram fazer ingestão de dados ali, tanto back-office quanto front-office, para ter as informações históricas desses alunos. Depois, eles aplicaram um modelo preditivo de classificação para entender o que era um aluno
que tem mais risco de evadir versus um aluno que tem menos risco de evadir e conseguiu concluir o curso. Para aí tomar ações para incentivar os alunos que têm um alto risco de evasão a entender por que ele tem aquele risco de evasão e conseguir ajudar aquele aluno. Talvez seja uma dificuldade, uma determinada aula, ou não conseguiu se enturmar ali com a sala, ou está passando por algum problema pessoal. Então, a partir desse modelo, eles começaram a conversar mais com os alunos que tinham alto risco de evasão, entender o que eles poderiam fazer para que aquele aluno continuasse na instituição. E, por fim, a avaliação do resultado. Porque para um produto de dados, é sempre importante a gente coletar esses feedbacks, ter mais dados para a gente entender se a gente está tomando a decisão certa ou não. Olhando do ponto de vista técnico, né, em alto nível, a gente pode separar esses pontos em alguns serviços. Então, por exemplo, a gente tem a ingestão ali dos sistemas de LMS, né, o sistema de aprendizagem, a gente tem o sistema de informação do estudante, a gente tem o sistema de CRM. Então, a gente faz a ingestão disso para dentro de um Data Lake, que no caso aqui é o Amazon S3, constrói ali toda a camada de governança, faz toda a preparação dos dados utilizando os jobs do Glue, e a partir desse momento, a gente armazena isso em uma camada de Data Warehouse, onde a gente vai conseguir ali plugar ferramentas de BI para fazer aquelas análises visuais. E também, ao mesmo tempo, a gente pode ter ali o time de ciência de dados, construindo modelos com a Amazon SageMaker, através dos dados que estão armazenados dentro do Data Lake. Então, percebem também que, a partir do momento que a gente unifica, mas ao mesmo tempo na camada de consumo, a gente distribui, a gente vai conseguir ter um melhor uso daqueles dados, né? E o Amazon S3 ele vai entregar tanto a performance quanto o escalonamento de forma gerenciada para a gente. Então, acaba sendo muito mais fácil do que a gente tentar criar, por exemplo, um data lake dentro de uma base relacional, por exemplo. A gente consegue expandir o uso desses dados simultaneamente para diferentes propósitos. Bom, a segunda questão aqui que eu queria trazer é em relação à análise e BI. Então, a maior parte das empresas também, elas precisam ter uma visualização, precisam analisar esses dados para saber o que está acontecendo com a empresa. Então, a ideia da gente fazer essas análises mais ad hoc, de utilizar BI, geralmente são para entender o que aconteceu, né? E a partir do entendimento do que aconteceu e do que está acontecendo, a gente consegue tomar uma ação. Então, é mais uma ideia de olhar para o presente e para o passado para fazer esse entendimento. Então, a gente tem a seguinte pergunta: quais são as tendências de matrícula para a minha instituição e como elas se comparam com instituições semelhantes em uma ampla gama de dimensões? E a ideia desse caso de uso é trazer para vocês a ideia de que, além de olhar os dados que vocês têm dentro de casa, é vocês olharem também dados externos. Então, por exemplo, né, se a gente olha para o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas em Educação, a gente vai olhar ali vários estudos que eles fazem com instituições públicas para saber como que o aluno está indo, por exemplo, no Enem, qual que é o censo daquele aluno, informações socioeconômicas daqueles estudantes ali separadas por região, e com isso você pode tomar diferentes decisões. Então, por exemplo, nesse município aqui, nessa região, a gente vê que tem, em relação ali às notas do Enem, uma dificuldade em relação à matemática. Legal, então se a gente propor cursos de matemática para aquele município, ou criar um campus ali naquele município, pode ser que a gente vai atender essa demanda que não está sendo atendida. E como que a gente consegue fazer isso? Então, a mesma ideia. A gente tem ali a camada de movimentação dos dados, a gente pode trabalhar chamando APIs. Então, por exemplo, a gente tem os dados abertos do governo para que a gente consiga, né, todo mundo consiga consultar. E a partir
do consumo desses dados em forma de API, a gente armazena isso dentro do nosso Data Lake. Armazena isso dentro do Amazon S3, constrói ali a governança em cima daquele dado, prepara aquele dado, e aqui nesse caso, ao invés da gente levar isso para uma modelagem dentro do Data Warehouse, dentro do Amazon Redshift, nesse caso aqui a gente optou por utilizar o Amazon Athena, que é o que vai fazer queries SQL ali dentro do Data Lake, utilizando o catálogo de dados e o Amazon S3. E a partir do Athena, a gente integrou com o Amazon QuickSight para ter os dashboards ali dos dados que estão no Data Lake. Então, qual que é o benefício em relação à utilização do Amazon Athena, né, e por que ele foi escolhido? Como são dados que a gente não tem um requisito forte em relação à performance, são dados mais analíticos que a gente quer ver a longo prazo, a gente utilizou o Amazon Athena para que a gente não tenha ali um custo 24/7 em cima do Amazon Athena, não tenha que se preocupar, por exemplo, com máquinas em relação ao Data Warehouse. Então, a gente consegue utilizar um serviço que é serverless, então ele não tem ali as máquinas virtuais para que a gente se preocupe, ele é totalmente gerenciado e a gente consegue consultar diretamente os dados que estão dentro do S3. Então, ele acaba sendo uma ferramenta que vai facilitar muito e com alguns cliques a gente já consegue extrair análises dentro do S3. Um outro caso de uso é a conversão de texto em fala. Então, tem um outro cliente AWS, que é o Duolingo. Ele é um aplicativo que traz ali cursos e exercícios de inglês e de outras línguas. E muitos desses exercícios, eles, para conseguir treinar como se fala, né, treinar ali o vocabulário, eles fazem a transcrição, eles traduzem, na verdade, o texto para formato áudio, utilizando um serviço da AWS. Então, nesse caso, mostra como que a gente pode utilizar machine learning para a melhoria de um determinado produto. Então, ele reúne esses textos, processa isso utilizando o serviço Amazon Poly, armazena esses áudios dentro do S3 e depois disponibiliza esses áudios para aplicação. Então, se a gente olha isso do ponto de vista técnico, a gente tem ali a captura daqueles textos, né, daqueles exercícios, armazena isso dentro do S3. A partir do momento que a gente tem aquele texto armazenado ali dentro do nosso Data Lake, a gente pode fazer a chamada de outros serviços. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um serviço de inteligência artificial, que é o Amazon Poly. Então, ele vai pegar esses textos e transformar isso para o formato de áudio. E é um áudio ali, né? Ele tem várias linguagens e várias maneiras de dicção para aquele texto também. E a partir do momento que a gente transforma isso para áudio, a gente armazena de volta isso no Data Lake. Porque toda a informação a gente vai guardando ali dentro do Data Lake, para que a gente consiga ir reutilizando essas informações. E a camada de aplicação, ela utiliza desses áudios, então ela utiliza dos áudios que foram gerados pela inteligência artificial para criar uma nova feature, fazer uma melhoria ali dentro da aplicação. Bom, um próximo caso de uso é a análise de texto, então processamento de linguagem natural em cima dos textos ali que estão sendo gerados, tanto de feedback quanto respostas de exercícios, por exemplo. E aí tem uma pergunta, quais tópicos e sentimentos os alunos estão expressando ao fornecer feedback sobre as pesquisas do curso? Tem um outro cliente que eu também atendi aqui no Brasil, que eles coletavam feedback para os conteúdos que eles estavam colocando dentro do LMS. Então, eles tinham ali o fórum e tinham a classificação daquele conteúdo que eles estavam adicionando no LMS, então vídeos e PDFs, e os alunos davam, ao final da aula, um feedback sobre aquela aula. E aí eles começaram a coletar esses feedbacks, armazenar esses feedbacks dentro do Data Lake,
processaram esses feedbacks utilizando um serviço de inteligência artificial e, a partir disso, eles conseguiram enriquecer com metadados, então eles conseguiram saber classificar aquele feedback, se era um feedback bom, se era um feedback ruim, se era um feedback neutro, sobre o que aquele feedback, né, qual é o tópico que aquele feedback estava se relacionando, e a partir daí eles analisavam os padrões desses alunos para conseguir melhorar os conteúdos que eles estavam entregando. Então, tecnicamente, a gente separou isso, né, da camada de ingestão, armazenava esses feedbacks dentro do Data Lake, utilizando o Amazon S3 e o Google para fazer as transformações. Eles levavam esses dados para dentro do Redshift, então eles faziam uma modelagem ali dentro do Amazon Redshift. E dentro do Amazon Redshift tem uma funcionalidade que você pode customizar e criar funções ali dentro das suas consultas para que ele chame outros serviços da AWS, no caso aqui um serviço de inteligência artificial. Então, eles utilizavam de uma função Lambda, que, com código ali das APIs para chamar esse serviço de inteligência artificial, e o serviço era o Amazon Comprehend, que já é um modelo treinado para que você consiga ali, através das APIs, fazer a análise de emoção em cima do texto e também identificar palavras-chave ali dentro daquele texto e separar aquele texto por tópicos. Então, eles utilizavam o Amazon Comprehend, armazenavam o resultado do Amazon Comprehend dentro do Amazon Redshift e, a partir disso, criavam as visualizações. Então, eles conseguiam saber quais eram as atividades, os conteúdos que estavam sendo recebendo um feedback negativo e melhorar aquele conteúdo ali dentro da plataforma. Um próximo caso de uso é agregação de eventos em padrões. Então, a gente se fala muito, né, em armazenar eventos, armazenamento em tempo real, Kafka, Kinesis. Então, a ideia é que a gente consiga pegar toda a interação ali do aluno dentro das nossas plataformas, ou fora também, plataformas externas. Então, por exemplo, tem clientes que usam rede social também aqui nesse caso, coletam essas informações, armazenam isso dentro do Data Lake e, a partir do armazenamento disso, começam a personalizar ou medir como que foi uma determinada personalização para saber se aquela personalização está sendo adequada ou não. Então, nesse caso aqui, tem um caso bem interessante. Depois, ao final da apresentação, vocês vão ver que tem alguns links e tem alguns casos de uso. E tem um cliente que eu também participei do projeto, que é a Passei Direto, que eles começaram a capturar toda a mudança que eles estavam fazendo ali dentro da aplicação. Então, se mudou a cor de um botão, se mudou, trocou o lugar do conteúdo, mudou o mecanismo de busca. Então, eles versionavam essas mudanças e começavam a capturar qual que era a interação do usuário para ver se o usuário estava conseguindo chegar ao conteúdo de forma mais rápida. Então, por exemplo, a Passei Direto, né, ela é uma rede de conteúdos educacionais, para quem não conhece. Então, eles têm milhões de conteúdos ali dentro da plataforma, de diversos assuntos. E eles precisavam otimizar o tempo do aluno a encontrar exatamente o conteúdo que ele estava procurando. Então, eu poderia escrever ali um conteúdo de cálculo e vir um conteúdo, por exemplo, ali de álgebra linear, de um outro tópico que não era necessariamente o que eu estava pesquisando. Então, eles queriam ser mais assertivos para essas buscas e trazer os resultados mais personalizados para aqueles alunos. Então, eles começaram a fazer modificações na aplicação e capturar esses eventos que os alunos estavam tendo e contabilizar esses eventos para saber quanto tempo eles levavam para chegar naquele conteúdo que estava sendo buscado. E como que eles fizeram isso? Tá? Aqui tem uma ideia de implementação. Então, a gente tem ali a aplicação gerando esses eventos em tempo real. Então, nesse caso, foi utilizado o Amazon Kinesis para fazer essa ingestão dentro do Data Lake. A partir do Data Lake, né, transformava esses dados e também levava esses dados para dentro do Data Warehouse, que é o Amazon Redshift.
partir do momento que esse dado já estava tratado, modelado e armazenado dentro do Data Warehouse, eles utilizavam, né, construíram um modelo de Machine Learning para fazer essa personalização, utilizando o Amazon SageMaker, e então eles enviavam os dados que estavam dentro do Data Warehouse e o modelo voltava ali para saber, né, recomendar quais eram os melhores conteúdos e se aqueles conteúdos estavam fazendo sentido para aquela determinada pesquisa. E um último caso aqui que eu queria trazer é a análise de relacionamento usando grafos. Então, grafos são muito utilizados quando a gente quer saber, né, quer responder uma pergunta relacionada a relacionamento. Então, aqui tem um exemplo de pergunta, né? Quais de nossos ex-alunos mantiveram relacionamentos próximos desde a faculdade até a vida adulta? Então, a ideia do lifelong learning, né? Então, a gente vê aquele aluno ali durante a vida acadêmica dele para saber qual que é o melhor produto, qual que é o melhor curso, qual que é o caminho de carreira que aquele aluno que foi nosso aluno, que é ainda nosso aluno, está querendo seguir. Então, a partir disso, é preciso agregar esses dados de diferentes fontes de dados, então, rede social, aplicações, muitas empresas, né? Então, eu atendo alguns grupos educacionais, que são várias empresas, e essas várias empresas têm diferentes produtos. Então, cada produto, por exemplo, é um produto de curso livre, é um curso de graduação, é um curso de pós, é um produto ali já para o aluno depois que ele se formou. Então, por exemplo, se o aluno se forma em medicina, ele tem uma ferramenta ali para a clínica dele. Então, esses grupos com várias soluções agregam esses diferentes dados de diferentes domínios, junto com dados de terceiros, e criam esse relacionamento de um mesmo aluno para identificar quais são os produtos que aquele aluno vem utilizando, quais o ciclo dele, né, de pessoas que também utilizam aqueles produtos, ou que ele fez o curso junto, quais são os interesses que aquele aluno tem, e a partir disso, alimenta o CRM para que com o time de marketing, o time de vendas, consigam ter melhores informações para conseguir chegar nesse aluno e apresentar, por exemplo, um novo produto. Então, novamente, né, a gente armazena esses dados dentro do Data Lake, a gente pode extrair informações de texto puro, por exemplo, do que o aluno vem postando nas redes sociais, do que aquele aluno vem fazendo ali dentro das aplicações, e a partir disso a gente transforma esses dados dentro de um processo de ETL para ele se adequar à camada de consumo utilizando um banco de dados baseado em grafos, que é o Amazon Neptune. Então, dentro do Amazon Neptune, a gente consegue construir esses grafos, entender esses relacionamentos para diferentes valores, né, para diferentes tópicos. Então, pessoa, conteúdo, matéria, produto e etc. Bom, pessoal, agora eu vou passar rapidamente por uma demonstração de como que a gente pode utilizar dados de terceiro para agregar isso dentro do nosso Data Lake e ajudar a gente a tomar decisão a partir desses dados. Então, aqui tem um exemplo dos microdados do INEP, que eu comentei, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, e eles disponibilizam esses dados de forma gratuita e de forma aberta para que a sua instituição consiga utilizar e tomar insights desses dados. Então, quais são os dados que tem? São vários tipos de dados, então a gente tem desde o censo escolar, censo da educação superior, Enem, ENAD. Então, no caso aqui, eu utilizei dados do Enem. Então, eles coletam aqui dados do Enem desde 1998. Então, é muito dado, né? Então, eles coletam nacionalmente esses dados e disponibilizam isso para a gente em formato CSV. Tá? Então, basicamente, eu fiz o download desses dados através de um notebook, utilizando o Amazon SageMaker.
e armazenei isso dentro do Amazon S3, que é o nosso armazenamento, pensando no Data Lake. Então, aqui dentro do Amazon S3, eu tenho os meus buckets de armazenamento. Então, no caso, eu tenho meu bucket onde eu armazeno os dados esses dados crus. Como eu comentei, eu posso criar diferentes partições desse dado que está sendo armazenado. Então, nesse caso aqui, eu poderia criar uma partição baseada no ano daqueles dados do Enem. Então, tenho aqui o ano de 2019, ano de 2020, ano de 2021. O S3, ele cria essas partições baseado nos prefixos, né? A gente pode entender ali como essas pastas que estão sendo criadas aqui dentro desse 3, ele vai interpretar como partições diferentes. Tá? E aqui dentro dessa partição, eu tenho o meu dado. Então, esse CSV ele está comprimido. Né? E a partir desse CSV que está armazenado aqui dentro, eu consigo fazer um processamento desse dado. Eu posso fazer esse processamento de diferentes maneiras, né? Esse ETL de diferentes maneiras. Nesse caso aqui, da demonstração, eu utilizei o próprio Amazon Athena, que é o serviço serverless para a gente conseguir executar SQL dentro do Amazon S3. Então, eu fiz essa transformação com SQL. Tá? Então, vou entrar aqui no Athena. E dentro do Athena, eu pedi para criar uma nova tabela, que eu chamei aqui de Summary, no formato Parquet, e armazenar isso dentro de uma nova pasta do S3. Então, utilizando SQL, eu fiz a transformação do meu dado que estava em CSV para um formato mais específico para análise, um formato colunar, que é o Parquet. Tá? E armazenei isso de volta no S3. Então, se a gente olha lá no S3, eu tenho aqui essa outra pasta, que é o Summary, onde eu tenho vários arquivos, que são arquivos Parquet, que foram gerados a partir daquela query. Tá? Poderia também utilizar outras ferramentas para transformação. Então, se fosse um volume maior de dados, eu quisesse fazer transformações mais robustas nesses dados, poderia utilizar, por exemplo, o Spark, né, PySpark, Scala, para fazer essas transformações e armazenar isso em diferentes etapas ali dentro do meu Data Lake. A partir do momento que eu tenho esse dado armazenado no S3, eu preciso criar a camada de governança que eu comentei com vocês. Então, como que a gente sabe qual departamento está acessando aquele dado? E como que a gente sabe também quais são os dados que eu tenho ali dentro do meu Amazon S3? Para isso, existe um conceito que a gente chama de catálogo de dados. Que a ideia é, eu tenho meu dado armazenado bruto lá no Amazon S3, mas eu tenho uma camada de metadados falando qual que é aquela coluna, qual que é o nome daquela coluna, qual que é o tipo daquela coluna, como aquele dado está armazenado, se é uma partição ou não, quais são as descrições daquele dado. Então, eu coloco tudo isso dentro do catálogo para que eu consiga fazer as queries daqueles dados. Então, aqui no caso, eu tenho uma tabela dentro do Glue. O Glue, ele utiliza o formato Hive para criar esse catálogo de dados. E aqui eu tenho o esquema dos meus dados. Então, eu tenho os nomes das colunas e qual que é o tipo daquele dado que está armazenado no S3. O dado, ele não está armazenado no catálogo, tá? Isso é importante. Eu não estou criando uma réplica do dado, por exemplo, dentro de uma base relacional. O dado, ele continua armazenado no S3 e no catálogo de dados eu tenho os metadados do que está lá no S3, tá?
Então, a partir daqui, eu conseguiria também colocar comentários para que o time de negócio consiga entender sobre o que é aquele determinado dado. Muitas vezes, né, pensando ali na aplicação, a gente coloca nomes de coluna que não fazem tanto sentido para o usuário de negócio. Então, a gente poderia adicionar aqui descrições para a gente ter um melhor entendimento desses dados. Legal? Como que essas tabelas, como que esse esquema é criado? Tá? A gente pode criar de duas maneiras. Uma maneira é manualmente, então a gente define, né, se é um esquema pronto, a gente define esse esquema e importa esse esquema para dentro do catálogo. Ou a gente pode fazer isso de uma maneira também automática, que é utilizando o conceito de crawlers. Então, a ideia do crawler é mapear os arquivos que estão dentro do Amazon S3 e, a partir desse mapeamento, ele tem uma inteligência para saber qual que é o tipo daquele dado e criar esse esquema para a gente. Tá? Então, nesse caso aqui, eu utilizei um crawler para ele mapear todas as colunas ali do CSV que eu tinha dos dados do Enem. E, a partir disso, ele criou esse esquema, criou essa tabela para a gente, com a coluna e com o tipo daquele dado. Com o meu dado já catalogado, eu consigo fazer queries aqui dentro. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a minha tabela, com as colunas que estão vindo lá do meu catálogo, e eu posso executar qualquer query ANSI SQL aqui dentro. Então, por exemplo, um select com limite 10, ele já trouxe aqui para a gente os dados que estão armazenados lá no S3. Então, número de inscrição, número do aluno, faixa etária. Então, vou rodar aqui, por exemplo, com where, número ano. Então, vamos pegar os dados de 2021. Vou limitar aqui, porque são muitos dados, para a gente conseguir ver o resultado da query mais rápido. Então, aqui, por exemplo, né, coloquei aqui uma cláusula where, e ele trouxe aqui já para a gente os dados de 2021. E esses dados são interessantes também para o time de negócio, né? A partir do momento que a gente tem essa arquitetura pronta para que o time de negócio consiga fazer as análises, a gente pode ver vários dados aqui que são interessantes. Então, por exemplo, a gente tem aqui qual que é o município daquele determinado aluno que prestou o Enem. A gente tem aqui qual que é o estado, se compareceu ou não ao Enem, qual que foi o resultado das provas dividido por matéria, então, matemática, ciências naturais, ciências humanas. Então, ele divide isso para a gente. Nota de redação. Então, é muita informação bacana que a gente pode utilizar para ajudar ali para o time de negócio. E, por fim, a gente pode levar esses dados para uma ferramenta de BI. Então, aqui no caso, trazer para vocês um exemplo rápido, que é o Amazon QuickSight. Mas eu também poderia utilizar outras ferramentas de BI ali dentro, junto com a Tina. O QuickSight é bacana porque ele vai ser uma ferramenta já integrada com serviços da AWS, é um serviço AWS, e através do QuickSight a gente consegue de maneira gerenciada, então ele vai ser um BI totalmente gerenciado, a gente não vai precisar se preocupar ali com máquina virtual, e a partir disso ele já consegue integrar com diferentes datasets que estão dentro da AWS ou fora. Então aqui no caso tem o Athena, o S3, o Redshift e outras bases de dados. E a partir desse dataset eu consigo fazer as minhas análises visuais. Então aqui um exemplo rápido. Eu importei aqui meu dataset, eu tenho aqui as minhas diferentes colunas, e aqui embaixo eu tenho o tipo de visualização desse meu dado. Então, se eu quero criar um gráfico em barras, se eu quero criar um line chart, né, um gráfico tabular, histogramas, então ele consegue criar isso para a gente. Então, aqui, por exemplo, um insight, a gente vê que a gente tem
um número de inscrições menor conforme os anos estão passando para o Enem. Então, em 2020, aqui a gente teve 2 milhões, acima de 2 milhões, na verdade, quase 6 milhões. Em 2019, acima de 4 milhões. Em 2021, em torno de 3 milhões de inscrições. Então, a gente está vendo uma redução de quantidade de alunos inscritos no Enem. É um exemplo super simples, né? Mas a partir disso a gente poderia ver, por exemplo, por município, se os alunos estão se inscrevendo ou não, e a partir daí tentar entender melhor por que não está se inscrevendo, talvez não está conseguindo estudar o suficiente, não tem um curso preparatório ali na região que aquele aluno mora, e aí ajudar o negócio a tomar esse tipo de decisão. Bom, para finalizar, o último tópico que eu queria trazer é como que a gente consegue construir, né, começar a construção desse modelo que a gente entende como modelo moderno de estratégia de dados. E aí eu queria trazer essa frase aqui do CNA, que é um outro nosso cliente, do Head de Dados, que é o Guilherme Pompeu. Ele trouxe aqui: hoje temos um pipeline de dados desenhado completamente para atender as necessidades da CNA de forma transparente e gerenciável, com flexibilidade e agilidade para respondermos às demandas futuras. Eu queria tentar, né, essas frases que estão grifadas, que é atender às necessidades. Então, a gente tem que sempre lembrar que, a partir do momento que a gente constrói esses produtos de dados, são para responder hipóteses do time de negócio, necessidades do time de negócio e do cliente final, para que a gente consiga ter insumo para responder aquelas determinadas perguntas. Que tenha flexibilidade e agilidade para que a gente consiga inovar. Então, a gente pense fora da caixa, traga soluções que antes pareciam impossíveis, como, por exemplo, o uso de inteligência artificial, e a gente consiga tomar decisões mais assertivas com essas outras ferramentas que vão se desenvolvendo dentro da tecnologia. E, por fim, responder às demandas futuras. Além da gente olhar para o passado, a gente também tem que pensar no futuro, no sentido da gente estar pensando o que a gente tem que fazer agora em relação a esses dados, em relação a essa coleta, em relação à gestão, quais perguntas e melhorias que a gente tem para fazer. E, a partir desses insumos, a gente consiga pensar em demandas futuras, pensar em modelos de machine learning, consiga pensar em modelos preditivos para a gente responder questionamentos e se prevenir, né, de determinados riscos que podem acontecer no futuro. E aí tem um mecanismo dentro da AWS, dentro da Amazon, na verdade, que a gente chama de flywheel. Então, a gente começa a pensar no qual que é o objetivo que a gente quer, que é trazer o impacto do dado aqui nesse caso. A partir desse impacto do dado, a gente vai ter insights. Através desses insights, a gente vai ter ações pautadas em dados. Então, não é uma ação por acaso, né? A gente não está realizando aquela ação, tomando aquela decisão por algum acaso, né? A gente está tomando pautado em dados, pautado em informação. A partir disso, a gente tem o resultado daquilo. Então, a gente interpreta esse resultado, tenta entender se aquele resultado faz sentido, e com isso gera novas questões. E a partir do momento que a gente tem essas novas questões e novos insights, isso gera impacto de dado. Então, é sempre esse ciclo. E com esse ciclo, consequentemente, a gente gera um ciclo de mais dados, melhores análises, que vão trazer novos insights. Então, essa é a ideia desse mecanismo, né? A gente pensar nessas etapas, nesse ciclo, sempre com um fim que é o impacto do dado, ou, né, você pode utilizar esse mecanismo também para outros fins. E eu queria deixar aqui alguns links interessantes, tanto de treinamentos gratuitos que a gente tem, quanto alguns artigos e casos de sucesso. Tá? Então, se vocês conseguem acessar, se vocês fizeram um download da apresentação. E queria agradecer a vocês